ACH3016, Processos Patológicos no Envelhecimento 1, Doença de Alzheimer, Mecanismos Moleculares de Patogênese, Fatores de Risco e Estratégias de Tratamento. Dando continuidade à aula anterior, responderemos a pergunta: como tratar a pessoa com doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é tratada com pequenas moléculas orgânicas chamadas inibidores. Há inibidores dos efeitos da neurotransmissão induzidos pela proteína beta-amiloide. Então, o efeito é redução do resgate de memória. Então, posso inibir isso. Há inibidores dos efeitos neurotóxicos da proteína beta-amiloide, que leva à morte celular. Inibidores da produção da proteína beta-amiloide, porque se eu inibo a produção, eu não tenho a doença. Inibidores da agregação da proteína beta-amiloide, eu posso produzir a beta-amiloide. Mas se ela não agrega, a ApoE, proteínas que depuram a proteína beta-amiloide no sangue, para o sangue, podem atuar melhor. E inibidores da neurotoxicidade induzida por tau, que é a proteína que agrega no citoplasma. Então, começando pela ordem, inibidores dos efeitos na neurotransmissão induzidos pela proteína beta-amiloide. Esses são inibidores sintomáticos. Então, o que eles vão resolver é só o sintoma da perda de memória. São dois tipos: inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas do receptor N-metil-D-aspartato, NMDA. Os inibidores de acetilcolinesterase são, aqui é o nome genérico, tacrina, donepezil, rivastigmina, galantamina. O antagonista do receptor NMDA mais conhecido é a memantina. Como funcionam os inibidores da acetilcolinesterase? Isso aqui é um esquema de uma fenda sináptica em que ocorre dois neurônios aqui. Então, como funciona? Eu tenho vesículas com neurotransmissor, no caso acetilcolina. Lembra que a acetilcolina é produzida lá no núcleo de Maynard, que nós vimos que era afetado na doença de Alzheimer. E a célula 1 produz acetilcolina que se funde com a membrana plasmática e coloca esses neurotransmissores aqui em contato com a célula 2. Na superfície da célula 2 há um receptor e a acetilcolina, que é a bolinha azul, se liga ao receptor. Isso transmite um sinal, ocorre transferência de informação. Acetilcolina é isso daqui, ACH, está representado dessa forma. Então é assim que a pessoa resgata a memória. Mas eu não posso ter acetilcolina aí para sempre, então é necessário remover isso. Quem faz isso é uma enzima, a acetilcolinesterase, ACHE. A acetilcolinesterase ela vai degradar a acetilcolina na fenda sináptica em acetilmasculina. A acetilmasculina não é neurotransmissor, é reabsorvido pelos neurônios e reconvertido em acetilcolina para mais uma transmissão sináptica. Então, desta forma, a acetilcolinesterase ela tem a importância de poder zerar a informação. Então, aqui seria a informação 1 e aqui seria a informação, nível de informação 0. Em pessoas que têm doença de Alzheimer, como elas têm deficiência nos neurônios colinérgicos, a concentração de acetilcolina que tem na fenda sináptica é muito baixa. Então, se eu tenho acetilcolinesterase lá, isso se torna mais difícil a pessoa resgatar a memória. Mas se eu inibir a acetilcolinesterase, a concentração de acetilcolina ela pode crescer e isso ajuda no resgate de memória. Veja bem, eu não falo de uma inibição 100%, pode ser uma inibição parcial, isso já é suficiente para a pessoa conseguir resgatar melhor a memória e perder parte desses sintomas de perda de memória. Aí a pergunta é, isso cura a doença? O que você acha? Não. Porque isso não resolve o problema inicial, que é a formação dos agregados da proteína amiloide e da proteína tau. Então, são sintomáticos mesmo. Segundo tipo, inibição dos receptores NMDA, N-metil-D-aspartato. Esse receptor está representado aqui, então aqui você tem a membrana celular, o receptor é essa proteína, que é um canal de cálcio. E aqui é dentro da célula, o espaço intracelular. O canal de cálcio então vai transportar íons cálcio do lado de fora para o lado de dentro da célula. E é esse o sinal que esse neurônio espera. O aumento de cálcio representa informação. Como ocorre isso? Quando o glutamato se liga aqui, no sítio de ligação glutamato, ele abre esse portão. E aí o cálcio entra. Nessa proteína também se liga um aminoácido chamado glicina. E existe um sítio alostérico, um outro sítio vago, que pode se ligar ao fármaco, memantina.
Mas como é que a memantina funciona? Em condições normais, isso daqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio, que é uma fenda sináptica. Nas condições normais, esse neurônio manda um sinal na forma de íons glutamato. E os glutamatos, eles reconhecem seus receptores, NMDA, e abrem o receptor para passagem de cálcio, isso permite a transmissão do sinal. Em seguida, assim como aconteceu com a acetilcolina, eu tenho que retirar o excesso do neurotransmissor da fenda sináptica. Isso é feito por células gliais, que estão na vizinhança. Então, elas pegam e capturam o excesso de glutamato e levam o nível da informação para zero. Então, isso aqui é informação 1, mas eu tenho que levar para zero para poder mandar um sinal contínuo para o resgate de memória. E na doença de Alzheimer? Na doença de Alzheimer, a formação de placas amiloides nas células gliais impede a recaptura de íons glutamato. Então, o que acontece? Com o excesso de glutamato, duas coisas podem acontecer aqui. A primeira delas é, excesso de glutamato deixa o receptor sempre aberto, então você não consegue reduzir a informação para o nível 0, só fica no nível 1 e isso acaba causando ruído e prejudica o resgate de memória. A segunda coisa é que excesso de glutamato para a célula causa morte. Então, o que a memantina faz? A memantina se liga naquele sítio alostérico e impede que o glutamato se associe. Então, isso é parcial também. Mas isso é suficiente para permitir que o receptor ele vá para o nível 0 e o resgate de memória retorne naturalmente. A pessoa pode relembrar. Só que uma coisa não vai ser feita, que é o excesso de glutamato ainda estará ali e poderá, ao longo do tempo, causar toxicidade e morte neuronal. Então, isso é sintomático, só vai resolver o problema da memória e não cura a doença. Inibidores dos efeitos neurotóxicos da proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide ela ativa o sistema imune. O sistema imune, ele, inclusive, agrava a agregação da proteína tal intracelular. Anti-inflamatórios inibem o sistema imune. Então, pessoas que tomam anti-inflamatórios não esteroidais, que é um fator protetor, acabam inibindo esses efeitos neurotóxicos. A proteína beta-amiloide ela não só agrega do lado de fora, formando as placas, mas ela agrega também dentro do citoplasma e isso leva à formação de radicais livres. Esses radicais livres eles vão oxidar a célula e causar disfunção no neurônio e até a morte neuronal. Se a pessoa ela toma antioxidantes, por exemplo, vitamina E, não exclusivamente, mas por exemplo, vitamina E, você reduz isso. Antioxidantes estão em muitas coisas, né? Então você tem antioxidantes na laranja, enfim, nos alimentos coloridos como um todo. Inibidores da produção da proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide ela é produzida na via amiloidogênica. Então, esses inibidores aqui, bafilomicina, não balifomicina, que está escrito errado, e CYP1281, vão inibir a principal enzima da via amiloidogênica, que é essa beta-secretase. E esses inibidores, brefeldina e L685-458, vão inibir a gama-secretase. Não sei se vocês se recordam da aula anterior, essas são as duas vias, a via não amiloidogênica e amiloidogênica. BACI1, gama-secretase, é essa enzima aqui, que está presente tanto na via não amiloidogênica quanto na via amiloidogênica. E BACI1 está aqui. Então, essencialmente, o que se faz aí é inibir a via amiloidogênica. Eu impeço que a primeira clivagem ocorra na proteína precursora amiloide e impeço que a segunda clivagem aqui, pela gama-secretase, também ocorra, produzindo peptídeo beta-amiloide que pode agregar, formando placas do lado de fora ou agregados internos que produzem radicais livres. Isso sim é melhor e está mais no sentido de impedir o progresso da doença. Inibidores da agregação da proteína beta-amiloide. Bom, todos esses inibidores de agregação foram testados in vitro, ou seja, se eu incubar num tubo de ensaio, proteína beta-amiloide, na presença deles, ela não agrega. E
na ausência deles, ela agrega, forma agregados. Quem são eles? Melatonina, que é um hormônio do sono, que a gente produz quando à noite. As pessoas que têm doença de Parkinson, doença de Alzheimer produzem pouco. Nicotina, que não precisa necessariamente ser obtido fumando, né? A pessoa pode colocar como se fosse um salompas, um PET no braço, e isso pode soltar gradualmente nicotina na circulação. Curcumina, que está presente, é um condimento, né? No Japão, na ilha de Okinawa, as pessoas usam muito curcumina nos alimentos e os níveis de pessoas com doença de Alzheimer é baixíssimo. Resveratrol, que é uma molécula que está presente na casca da uva, do vinho tinto e no suco de uva, também não agrega. Então a pessoa não precisa necessariamente ter que tomar o vinho e trazer para si um outro problema, o problema do etilismo. Ela pode tomar suco de uva, mas veja bem, as pessoas da dieta do Mediterrâneo, eles têm o hábito de comer queijos e vinhos, né? Por que com eles dá certo? Porque resveratrol ele é solúvel em lipídio. Então, se você quer tomar o seu suco de uva e ter os benefícios do resveratrol, então você tem que comer ele com um queijo ou com alguma coisa que contém lipídio para ajudar a absorção. O vermelho do Congo também é um corante e esses outros peptídeos também inibem a agregação. Então, essas coisas funcionam. Isso daqui está no cotidiano das pessoas. Isso aqui pode ser comprado em farmácia, em algumas lojas aí de manipulação. Nicotina é fácil de achar o PET. Isso aqui é um condimento. Isso aqui está na casca da uva. Essas outras coisas são mais para outros tipos de aplicação, mas, enfim, tem coisas aí que estão próximas de qualquer indivíduo da população e ele pode usar isso como forma de prevenção. Inibidores da neurotoxicidade induzida por Tau. Tau é a proteína que participa da montagem e aumenta a estabilidade dos microtúbulos. Quando ela é fosforilada pela proteína glicogênio sintase quinase 3, os microtúbulos desmontam e Tau hiperfosforilada agrega. Quando o glicogênio sintase quinase está ativo, olha o que acontece. Em preto eu tenho isso daqui, os agregados. Se eu adiciono azul de metileno, olha o que acontece com os agregados. Eles vão embora. Então, azul de metileno é um fármaco que poderia ser utilizado nesse tratamento. Mas isso é in vitro, né? Em célula, não foi feito ainda em seres humanos. O último fármaco que eu vou detalhar um pouco mais é edaravona. Edaravona é um antioxidante, ele já foi mostrado que ele reduz a quantidade de estresse oxidativo e radicais livres na célula. É usado no tratamento de infarto isquêmico agudo, que é quando na reperfusão vem bastante oxigênio e pode gerar bastantes radicais livres. E é atualmente aprovado para uso no tratamento de esclerose lateral amiotrófica no Japão. Isso é importante. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença de formação de agregados. Bom, edaravona, ela inibe a agregação do peptídeo beta-amiloide e desagrega fibras pré-formadas in vitro. Olha só o experimento. Isso daqui é um tubo de ensaio em que a pessoa jogou proteína beta-amiloide e esperou meia hora. E meia hora depois ela viu isso. Um agregado. Então, sem dúvida, a proteína sozinha ela agregou. E se ficasse mais tempo, formaria mais fibras que isso. Aí ele se perguntou, o que acontece se eu jogar a mesma quantidade de peptídeo beta-amiloide e edaravona? Será que agrega? Compare os resultados. Então você vê que depois de meia hora, na presença de edaravona, isso aqui é sem edaravona, então peptídeo beta-amiloide ele não é agregado, mas se ele encontra um outro, ele agrega com o tempo. E esse aqui, após meia hora, a quantidade de agregados é menor. Se eu triplicar a quantidade de edaravona, veja o que acontece. Então, in vitro, edaravona impede a agregação de peptídeo beta-amiloide. Aqui são os mesmos resultados, mas quantificado, né? Então, que é a área do ensaio de fibrilação, você vê aqui, isso é sem edaravona, uma vez, 3 vezes, né, em relação à concentração de peptídeo beta-amiloide. Então, eu baixei de 40 para 10, então eu baixei 4 vezes. Né? Baixo 4 vezes não, desculpa, eu baixei de 30%, né, o efeito. Né?
Agora, será que edaravona consegue dissolver um agregado pré-formado? Então, isso aqui é partindo de eu quero fazer prevenção, seria esse ensaio. Mas se eu quero tratar uma pessoa que já tem. Então, isso daqui é um agregado. Esse agregado que formou aqui. Aí ele vai adicionar edaravona depois que o agregado formou. Aí ele adiciona a 1 para 1. Compare isso com isso. Parece que não tem muita diferença, mas enfim, eu vejo que tem um pouco mais de agregados aqui. E isso é 1 para 3. Então a edaravona ela inibe as duas coisas. Ela inibe a agregação e desagrega o peptídeo. E aqui está a mesma coisa quantificada. Você vê que o resultado ele é muito similar, né? Então, isso é importante. Agora seria interessante complementar isso com mais resultados em células, se possível complementar com resultados em vivo. A edaravona ela protege os neurônios humanos da neurotoxicidade de amiloide beta. Então, isso daqui são neurônios que foram incubados com proteína beta-amiloide na ausência de edaravona. Então, aqui a concentração de beta-amiloide, 5 micromolar, e edaravona 0. Cada coisinha brilhante dessa é um neurônio. Você vê que ele partiu do ensaio, isso aqui estava cheio de neurônio, e ele jogou beta-amiloide. Esses são os que morreram. Morreu. E esses longos, que tem os axônios, são os que sobreviveram. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar mais edaravona. 3 vezes mais edaravona que o beta-amiloide. Isso aqui são neurônios vivos, ó. Vivo, todos esses. Esses são alguns mortos. Então, edaravona protege neurônios da morte causada, da neurotoxicidade causada pelo peptídeo beta-amiloide. Isso é melhor do que aquele ensaio in vitro. Bom, quantificando essas coisas, né? Então, isso aqui é um ensaio de viabilidade celular. Aqui é o controle, né? Então, são células que não têm presença nenhuma de peptídeo beta-amiloide. Quando eu coloco o peptídeo beta-amiloide, a viabilidade da célula sai de 100% e cai para baixo de 50%. Morre 50% das células. E se eu adiciono edaravona em concentrações cada vez maiores, eu protejo mais, até chegar a quase 100%. Bom, mostrei in vitro também, mas em célula, e a pergunta é, será que em vivo, em um ser vivo, edaravona teria algum efeito? Isso foi demonstrado utilizando-se o labirinto aquático de Morris. Como funciona esse labirinto? Esse labirinto é assim, eu tenho uma piscina, nessa piscina é uma plataforma escondida. Eu solto o rato. E aí eu vejo o tempo que o rato leva para explorar isso daqui e encontrar a plataforma. Ele vai tender a chegar aqui na plataforma e ficar olhando para cima, em pezinho. Bom, como que é isso? O cenário é assim. Então você vê que aqui eles colocaram a plataforma levantada justamente para poder mostrar onde ela está. Mas em geral ela não fica, né, visível. Essa água turva, ela esconde a plataforma do animal. Ele tem que guardar onde que está a plataforma, uma vez que ele acha. Então você solta o animal aqui, ele explora e acha. Com o tempo, ele vai ficando cada vez melhor, porque ele se lembra onde estava a plataforma. Então veja isso daqui, ó. Esse tempo a gente vai chamar de tempo de latência. Então, isso aqui é o resultado para as primeiras explorações do animal. Esse aqui é o caminho do animal. Então, no início, quando ele começou, o tempo de latência, que é o tempo que ele ficava explorando até achar a plataforma, era muito grande. Aqui, em segundos, né? Aí, à medida que eu fui treinando ele ao longo dos dias, olha só, no meio ele começou a explorar bem menos. Então, eu estava mais ou menos aqui. E no fim do meu experimento, após vários dias de treinamento, olha só, eu soltava ele, ele ia direto para a plataforma. Ele aprendeu. Então, esse é um ensaio de memória. Como a doença está relacionada à perda de memória, eu posso usar isso como um medidor, uma forma de medir a memória do animal. Como foi feito? Pegou-se um camundongo e produziu-se o que a gente chama de animal transgênico. Então, o que é esse animal transgênico? Ele vai ter a proteína precursora amiloide humana, o APP1PS1, que é esse animal aqui. Então,
o que eu estou vendo nesse camundongo funcionaria no humano, porque eu estou tratando da proteína humana, certo? E aí veja os resultados. Então esse aqui é o resultado que a gente vai chamar de prevenção. Né? Então significa que esse animal recebeu edaravona de 3 a 9 meses. Né? Esses animais, como eles têm a PPPS1, é óbvio que é a proteína precursora amiloide humana que vai dar a doença, eles vão desenvolver Alzheimer. Você verá isso. Mas a edaravona vai tender a resolver isso. Então isso aqui, ó, o que é? WT são camundongos que não têm essa mutação, camundongos saudáveis. Quanto mais eu treino, melhor fica o animal. Aqui deu uma subidinha, eles não explicam no artigo, mas enfim, deveria continuar caindo. Né? O tempo de retenção tem que cair. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora TG, é o transgênico, é um animal que vai ter Alzheimer. Então você tem aqui animais controles que estão em vermelho. Esses animais não receberam edaravona. Olha o tempo de latência deles. Eles ficam muito tempo explorando o labirinto até achar a plataforma. Compara o vermelho com o preto, que é o camundongo que não tem Alzheimer. E quando eu trato eles de 3 a 9 meses com edaravona, eu saio do vermelho e vou para o verde. O verde é mais próximo do preto, ou seja, a edaravona melhorou a performance dele, o desempenho do animal em relação à memória. Mas e se eu já tenho um animal com Alzheimer já estabelecido? Será que a edaravona dá para tratar? Está aqui. Esse é o tratamento. Então, são animais tratados 12 meses com edaravona, né? Então, animal controle, ele não tem Alzheimer. Então, é óbvio que o período de latência dele vai sempre baixando. Animais transgênicos sem edaravona, 12 meses. Então, você vê que o período de latência dele é sempre alto, muito alto. Compara esse vermelho com o preto aqui, né? São do final. É evidente que ele tem um problema de memória. Aí tratamos o animal com edaravona, 12 meses de edaravona, que é a bolinha verde. Percebe que a bolinha verde está mais próxima da bolinha preta que da bolinha vermelha. Ou seja, tratou o animal. E o animal ele melhorou, o tempo de latência dele caiu. E aqui tem o mesmo resultado para um animal que só foi tratado com 9 meses. Com 9 meses você tem já alguma redução, né? Então aqui é não tratado, com 9 meses reduz, com 12 meses reduz mais ainda. Então tem uma espécie de dose-resposta. Então isso mostra que edaravona pode ser utilizada para prevenção. Isso seria útil, assim. Você tem uma pessoa que você analisou aqueles genes que nós vimos na aula passada. Tem a mutação, por exemplo, a mutação paisa. Vai ter Alzheimer. Então eu vou te dar edaravona. E aí você vai ter uma menor redução de memória. Então, talvez o que aconteceu com o animal vai acontecer no ser humano. Isso ainda não foi testado para essa doença especificamente, mas já foi testado para outra, né, que é a esclerose amiotrófica lateral, que não está relacionada à memória, está relacionado com neurônios motores. Mas eu vou chegar aí no meu raciocínio. Edaravona reduz a deposição de A-beta em camundongos. Então é assim, se o animal melhorou, por que será? Será que edaravona fez a mesma coisa que ela fez naqueles ensaios in vitro? Então o ensaio é feito assim, eu vou pegar o animal, fazer um corte histológico e ver se está formando agregados. Então isso daqui, vermelho do Congo, que é aquele corante lá que a gente viu que degrada os agregados, ele também marca os agregados. Então você vê que cada pintinha vermelha dessa corresponde a um agregado no animal transgênico. Isso aqui é o controle, não tomou edaravona, e esse é o que tomou no experimento de prevenção, 3 a 9 meses, antes dele desenvolver Alzheimer. E você vê que o número de pintinhas aqui é menor que aqui. Isso daqui é um outro marcador, é um marcador da proteína beta-amiloide, e você vê que também o número de pintinhas aqui é menor que o de pintinhas aqui. E aí, se você comparar os dois, você vai ver que sempre com edaravona é menor. Ó, não tratado, tratado, não tratado, tratado, não tratado, tratado. Ou seja, edaravona reduz o número de agregados depositados no corte histológico, aí, visto no corte histológico.
tratamento. Então, é assim, o animal já desenvolveu a doença, vamos ver se a edaravona reduz, né? Então, aqui você tem o número de pintas de agregados que o Congo Red mostrou no animal não tratado e no tratado com a edaravona. E isso aqui é a mesma coisa para esse outro marcador de agregação. Quanto mais pintinhas, mais agregados. E aí eles quantificam numericamente. Você vê que é sempre significativamente, quando tem essa estrelinha, que é significativo, menor. Então a edaravona, ela reduziu mais significativamente, né, na verdade na prevenção, que no tratamento, né, mas reduziu tanto na prevenção quanto no tratamento a formação de agregados da proteína beta-amiloide. Esse é um fármaco aprovado no Japão. Edaravona modula o processamento de APP em camundongos. Bom, o que é o processamento? É aquela via amiloidogênica, né? Então aqui ele mediu 12 meses, animais que foram não tratados, esse controle, né, com edaravona e tratados com edaravona. E aí o que você vê aqui é que a proteína precursora amiloide não mudou em concentração, a proteína solúvel, SAPP-beta, ela diminuiu a sua produção e o SAPP-alfa aumentou. Isso daqui é a via não amiloidogênica, e essa é a via amiloidogênica. Ó, a amiloidogênica caiu, não amiloidogênica subiu. Isso é bom. Aí ele fez um outro ensaio em que ele normalizou para várias concentrações de edaravona. Ele quis saber se isso dependia da quantidade, né? Então aqui ele aumentou várias concentrações de edaravona, 0, 0.3, 1 e 3. Quanto mais edaravona eu coloquei, mais eu ativei a via não amiloidogênica, que produz o SAPP-alfa. SAPP-beta, por outro lado, também caiu, que é a via amiloidogênica. Aí, aqui a gente está comparando a atividade da alfa-secretase, que é a enzima da via não amiloidogênica. Então você vê que com edaravona eu tenho alguns pontos aqui em cima, né? Então a alfa-secretase foi um pouco ativada, mas a média, ó, essa é a média com edaravona, essa é a média 100, a média maior. Então eu ativei a enzima da via não amiloidogênica. Esse tracinho aqui é a média, esse tracinho é a média, e isso daqui é a beta-secretase, é aquela BACE1. Olha só o que aconteceu com a atividade dela, na média. Caiu. E aqui é para ver o efeito da dependência da concentração de edaravona na atividade de BACE1. Quanto mais edaravona, 0, 0.3, 1, 3, menor a atividade da enzima da via amiloidogênica. Eu não sei se você se lembra, vamos lá, né? Do que eu estou falando? Esse é o SAPP-alfa, o peptídeo amiloide alfa solúvel. Então, é esse cara aqui. Se eu aumento a concentração de edaravona, eu aumento a produção dele. Ou seja, eu aumento o caminho para a via não amiloidogênica. Esse daqui é o SAPP-beta, que é o peptídeo liberado na via amiloidogênica, retornando. Olha aqui, ele está caindo à medida que eu aumentei a quantidade de edaravona. Isso também é bom. BACE1 está aqui. E aí, o que você viu lá para BACE1? Quando aumenta a concentração de edaravona, eu diminuo a atividade da enzima da via amiloidogênica. Sem dúvida, isso está tendo um efeito fantástico em relação à doença. Então, a edaravona pode ser um fármaco muito bom para tratar doença de Alzheimer. Bom, edaravona modula a fosforilação de tau. O último ensaio que eles fizeram, eles queriam ver como é que está tau, né, se está fosforilado ou não. Então, isso daqui é células normais, células na presença do peptídeo beta-amiloide. E aí eles mediram fosforilação de tau, que está aqui no eixo Y. Então você vê tau com pouca fosforilação e a barra vermelha aumentou a fosforilação de tau. E aí eu tenho edaravona em duas circunstâncias, né? A 1 e a 3 vezes em relação à quantidade de amiloide beta. E quando você vê que quanto mais edaravona eu coloco, menor o nível de
fosforilação de tau, menor até que a célula sem o peptídeo beta-amiloide. Está vendo o tracinho? Ele não tem peptídeo beta-amiloide aqui, são células neuronais normais, sem a doença. Tem até menos que a célula neuronal sem a doença. Então, atua em vários níveis, né? Atua na proteína beta-amiloide e atua na proteína tau também, na agregação das duas, na fosforilação, na via amiloidogênica. No Japão, a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, ela produz edaravona. O nome japonês é Radicat. Radicato. Esse Radicat é um fármaco que é utilizado para tratar pessoas com esclerose amiotrófica lateral. Quando a Anvisa veio analisar isso daqui, eles perceberam que no teste clínico, que acho que teve mais ou menos pouco mais de 30 pacientes, um morreu. E aí eu li esse artigo, eu tive a oportunidade de ver. Então, essa era uma pessoa que tinha problemas cardíacos e ela morreu de problemas cardíacos. Então, ela ingressou no teste clínico com problemas cardíacos e morreu disso. Então, a Anvisa, para não se comprometer, ela não aprovou no Brasil. Então, é óbvio que nós precisamos fazer teste clínico duplo cego com edaravona aqui, porque talvez esse seja um ótimo fármaco para tratar essa doença. Então, esse resultado já está publicado há um certo tempo e ainda não temos edaravona nas farmácias. Resumindo, doença de Alzheimer ocorre por formação de agregados extracelulares da proteína beta-amiloide, as placas amiloides, e agregados intracelulares da proteína tau, os emaranhados neurofibrilares. Os agregados ativam astrócitos da microglia, que secretam citocinas, não citoconas, né? Ativadoras das quinases celulares que fosforilam tau. Esse é um problema porque a formação das placas agrava a doença. Fatores de risco incluem idade, quanto mais velho, mais provável, genótipo ApoE-Y4, que é o mais perigoso. Claro, se tiver pelo menos um alelo Y2, melhor, né? E os fatores protetores, genótipo ApoE-Y2, anti-inflamatórios não esteroidais, antioxidantes. Tratamento inclui o que a gente conhece, né? Inibidores de acetilcolinesterase e alguns inibidores de agregação que ainda estão em estudo. Se você quer aprender mais sobre isso, o que eu posso te recomendar aqui é ler esse trabalho do Querforth. É antigo, eu sei, já tem 10 anos, mas ele tem toda essa explicação da via amiloidogênica e não amiloidogênica que não mudou até agora. Então isso está muito bom. Os outros trabalhos, eles são trabalhos relacionados a fármacos, né, que muitos deles foram para teste clínico fase 3 e eu não encontrei recentemente o que aconteceu com isso, se essas coisas foram para frente. O que eu sei é que a edaravona, por exemplo, ainda é utilizado somente para esclerose amiotrófica lateral, foi aprovado unicamente no Japão, no mundo todo. Então é necessário fazer testes clínicos, então tem que ter pessoas que tenham a capacidade de encabeçar uma pesquisa nisso daí, né? Mas isso, sem dúvida, eu creio que seja de muito interesse. E com isso, concluo a aula de doença de Alzheimer.